Olá, pessoal! Nesse vídeo agora eu vou falar para vocês sobre o uso do teste T quando as amostras são dependentes. Então, nesse caso, qual é o objetivo do teste? É testar se a média dos desvios em uma população antes e após a aplicação de um determinado tratamento é estatisticamente igual a um determinado valor. Geralmente se testa esse valor igual a zero. Em outras palavras, consiste em testar se existe diferença entre valores obtidos a partir do mesmo conjunto de itens ou indivíduos, ou seja, a mesma amostra é avaliada duas vezes. Os passos do teste continuam sendo os mesmos: primeiro elaborar as hipóteses, depois o valor calculado, ou seja, a estatística do teste, depois fixar o nível de significância, o alfa, e obter o valor crítico, e por último, concluir o teste se rejeita ou não a hipótese H0. Vamos ao primeiro passo, que é a elaboração das hipóteses estatísticas. Então vamos lá, pessoal. Nesse caso, quando a gente tem uma situação em que os dados são pareados, o que é isso? Ou amostras dependentes. Significa que a mesma amostra extraída de uma população, ela vai ser avaliada duas vezes. Uma vez sem a aplicação de um determinado tratamento e uma segunda vez com a aplicação de determinado tratamento. É esse o uso mais comum para o teste T quando se tem dados pareados. Então, nesse caso, o que acontece? O objetivo é verificar se existe uma diferença na resposta sem aquele tratamento em relação a com o tratamento. E a gente vê nessa diferença, a gente usa o termo desvio, ou seja, se existe em média uma diferença igual ou a um determinado valor. Geralmente, esse valor que se testa é igual a zero. Então, quando se tem o teste para dados pareados, ou seja, uma mesma amostra avaliada duas vezes, nós temos que em H0 o D barra. Quem é D barra? D barra é a média dos desvios na população. Ou seja, a média das diferenças entre antes e depois, ou seja, entre sem o tratamento e com o tratamento, se essa média é igual a D barra O. Quem é esse D barra O? Esse valorzinho aqui, ó, que a gente vai testar na hipótese, né, H0, e consequentemente entra nas alternativas, significa o valor que eu tô testando. Geralmente, entra nesse ponto aqui, ó. Geralmente a gente testa que a média das diferenças sem o tratamento e antes do tratamento, comparando as duas, a média das diferenças entre os valores, né, sem o tratamento e com o tratamento, que essa média é nula. É o que mais comumente nós temos, que o D barra O, geralmente a gente testa que o D barra O é igual a zero. Então, as hipóteses alternativas possíveis são que a média dos desvios é menor do que zero, ou maior do que zero, ou diferente de zero. Teste unilateral, à esquerda ou à direita, e bilateral. Então, não esqueçam, quando a gente tem as hipóteses nesse tipo de teste, né, que é a aplicação do teste T para amostras dependentes ou dados pareados, nós não vamos testar a média mi da população. Nós vamos testar o D barra. Quem é o D barra? É a média dos desvios. Por quê? Porque a mesma amostra vai ser avaliada duas vezes. Então, eu vou ter dados para cada elemento amostral avaliado antes, ou seja, sem o tal tratamento em teste, e depois esses mesmos elementos, o resultado deles depois daquele tratamento. Então, a gente vai tirar a média das diferenças desses resultados, tá bom? E essa média amostral vai ser usada para testar se a diferença, se a média das diferenças, ou seja, se a média dos desvios
populacionais é igual a zero, tá bom? Então, essas aí são as hipóteses possíveis. O segundo passo é o valor calculado. A estatística do teste é muito simples, é o D amostral, tá, gente? Então, é o D barra amostral. Então, isso aqui é da amostra, que eu vou obter na amostra, menos o D barra O. Então, é aquele valor de média das diferenças que eu tô supondo, né, como resposta na hipótese de nulidade. Então, a gente está testando em HO, vou voltar aqui, né, não vou nem escrever. A gente testa, geralmente, é o mais comum, que D barra O é igual a zero, de maneira que as hipóteses fiquem nesse formatozinho aqui, ó, da mãozinha, tá? Então, a gente testa esse D barra que é populacional nas hipóteses, e quando a gente faz o cálculo, a gente obtém um novo D barra, só que esse aqui é o populacional em teste, populacional que eu tô testando, e esse aqui é o amostral que eu vou obter com base na amostra. Então, explicando, D barra é a média das diferenças dos resultados antes e após a aplicação do tratamento na amostra, tá? Até faltou colocar aqui. Deixa eu escrever. Então, vamos entender aqui, ó. A média, o D barra é a média das diferenças nos resultados antes e após a aplicação do tratamento na amostra. É esse aqui, ó, D barra aqui. D barra O é o valor testado para D barra na hipótese H0. Geralmente, D barra O é igual a zero. Então, esse valor aqui, geralmente, e no nosso caso, nas aulas, nos exercícios, eu vou testar esse valor como zero. E sigma D é o desvio padrão das diferenças dos resultados antes e após a aplicação do tratamento na amostra, valor amostral. N é o número de elementos na amostra, tá bom? Então, esse é o T calculado. Acaba que, como a gente vai usar nos testes o D barra O como zero, né? Simplificando aqui, né? A gente tem, na verdade, essa continha aqui, né? Raiz de D dividido por raiz de N. Então, simplifica e fica igual a essa conta aqui, tá bom? Próximo, tá, só a fórmula. Aqui é como que a gente vai calcular a média das diferenças ou a média dos desvios entre antes e após a aplicação do tratamento. Uma média é uma soma de valores dividido por N, então é a soma dos desvios dividido por N. E o desvio padrão é a raiz da variância. Então, se o desvio padrão é a raiz da variância, então é a raiz da variância aqui dentro, né? Vamos lembrar que variância, né, amostral é somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi ao quadrado dividido por n menos 1. Então, é só substituir aqui, né, x por d, e eu tenho aqui dentro a fórmula da variância. E aí eu tiro a raiz, eu tenho o desvio padrão dos desvios. Então, depois de calculado o valor da estatística do teste com base nessas fórmulas, a gente obtém, fixa o alfa, né, o nível de significância, e obtém o valor crítico tabelado. Nós vamos usar 5 ou 1% para o alfa, e o grau de liberdade é muito simples, é só o n menos 1 na tabela de t. E a conclusão vai ser uma conclusão normal, né? Se o teste é unilateral à esquerda, à direita ou bilateral. Se o valor da estatística do teste estiver na região de rejeição de H0, rejeita-se a hipótese H0, ou seja, de que a média dos desvios antes e após o tratamento é nula, é igual a zero. Então, rejeita-se caso a estatística do teste esteja na região de rejeição, ao nível alfa que foi feito o teste. Se estiver na região de aceitação de H0, não se rejeita H0 ao nível alfa que foi realizado o teste. Então, agora, vamos a um exemplo, tá? Os dados de peso de bezerros em quilos
foram obtidos antes, então prestem atenção, ó, no enunciado já diz isso, antes e depois da aplicação de uma nova ração, que é um tratamento, em uma amostra de tamanho N. Então percebam que é uma amostra, que foi avaliada 2 vezes, ou seja, os animais foram pesados, então eu tenho o peso antes do tratamento e o peso depois do tratamento. Então, os BZ, 5 animais, foram pesados antes e após serem alimentados com a devida, né, essa tal ração. Podemos afirmar, ao nível de 5% de significância, que a alimentação dos animais com a ração causou acréscimo no peso dos bezerros? Então, o que eu tenho aqui? Eu não vou testar a média, que a média antes é maior ou menor do que a média depois. Não é isso que a gente testa quando se tem dados pareados, ou seja, quando uma mesma amostra retirada de uma população, ela é avaliada 2 vezes. Não testamos os desvios, ou seja, o D/. E testamos geralmente o quê? Que essa diferença, que essa média das diferenças de resultado antes e depois da aplicação do tratamento, que essa média é nula. E no caso a hipótese alternativa, como eu quero saber se a ração causou acréscimo no peso dos bezerros, então eu vou testar que a diferença, que a média das diferenças entre antes e depois, que essa média é maior do que 0. Então é um teste unilateral à direita. Então, definidas as hipóteses, a gente então vai testar com essas hipóteses se a média das diferenças antes e após o tratamento é nula. Que tratamento é esse? A ração que os animais foram alimentados. Então, eles foram pesados sem a ração e depois de alimentados com a ração, pesados novamente, para ver se houve um ganho de peso, né, satisfatório. Segundo passo, calcular a estatística do teste. O cálculo, né, o T calculado é esse, lembrando que se nós estamos testando em H0, se D/ é igual a D/O e D/O é 0, então esse valor aqui é 0, tá? Então agora a gente precisa calcular os valores amostrais, o D/ amostral, que é a média das diferenças obtida na amostra, e o desvio padrão para essas diferenças na amostra. Como que a gente faz isso? Para obter esse D, os DIs, que são os desvios ou diferenças entre antes e depois, o que eu fiz? Montei uma tabelinha, peguei os valores dos pesos dos bezerros antes, os 5, e depois, ó, antes do tratamento, depois do tratamento. Tem aqui. E eu vou obter agora as diferenças, ou seja, os desvios, as diferenças de valores antes e depois. Então, ó, 100 menos 120, menos 20, 105 menos 115, menos 10 e assim por diante. Então, eu obtive os desvios ou as diferenças entre antes e depois do tratamento. Observação. Pode-se obter os desvios pela diferença do antes menos o depois ou depois menos o antes. Ou seja, eu poderia fazer 120 menos 100, 20. 115 menos 105, 10. 130 menos 108, 22. 140 menos 106, 34. 112 menos 110, 2. Aqui daria tudo positivo. Eu poderia fazer o contrário também. Porém, deve-se ter cuidado ao posicionar o valor calculado pela estatística do teste no gráfico em relação ao valor crítico. Ambos devem ter o mesmo sinal. Isso é importante. Por quê? Nosso teste, ele é, vamos voltar aqui na hipótese, unilateral à direita. Então, nós temos aqui, ó, no gráfico, a região de rejeição à direita com um T tabelado positivo. Lembrem-se disso. Nosso T tabelado vai ser positivo e nossa região de rejeição de H0 vai estar à direita do gráfico. Lembrem-se disso.
Aí eu vou mostrar para vocês por que eu tô chamando atenção para isso. Vamos lá. Porque agora eu vou calcular com base nesses desvios aqui, que estão aqui. Ui, minha caneta. Vou calcular com base nesses desvios que estão aqui, eu vou calcular a média dos desvios amostrais e o desvio padrão dos desvios que eu preciso para a fórmula do T calculado, ou seja, da estatística do teste. Então, vamos calcular. Pegando esses valores, né, menos 20, menos 10, menos 22, menos 34 e menos 2, eu tenho aqui a média dos desvios, que é a soma dos valores dividido por N, 5, que a média dos desvios é igual a menos 17,6. Percebam que eu tenho um valor negativo. E eu já falei para vocês que o meu gráfico, o meu teste, ele é unilateral à direita. Então, o meu teste tem que ser positivo. A minha estatística do teste precisa ser positiva. Por quê? Eu falei para vocês que nesse cálculo aqui eu poderia fazer o antes menos o depois, o que dá valores negativos, como eu fiz, mas eu também poderia fazer o depois menos o antes, que daria valores aqui de desvios positivos, ou seja, num caso eu vou ter valor negativo e no outro caso eu tenho valor positivo. Como o meu teste é unilateral à direita, qual que é a lógica matemática que tem que ter aqui? Eu teria que fazer a conta do depois menos o antes, ou, tudo bem, eu fiz o antes menos o depois, deu negativo, mas eu tenho que usar o meu resultado final em módulo, tá? O meu T calculado, a minha estatística do teste, ela vai ter que ser positiva também, porque o teste é unilateral à direita. Então, o meu T calculado vai ter que ser usado em módulo, uma vez, né, que eu já tenho valor negativo aqui para a fórmula, eu já tenho. Então, vamos fazer o desvio padrão agora, para a gente chegar lá e jogar para o módulo. Como que eu calculo o desvio padrão? Desvio padrão, pegando a fórmula da variância, né, aqui na raiz, é a soma dos valores de D ao quadrado menos a soma dos valores de DI elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, eu tenho aqui as somas de quadrados menos o quadrado da soma, né, aqui, né, quadrado da soma, dividido por 5, que é o n, dividido por 5 menos 1, que é o n menos 1. Então, a raiz disso, esse valor, dá 184,84. Tirando a raiz, eu tenho o desvio padrão dos desvios, que é igual a 12,20. Desvio padrão não é negativo, né, gente? Não há variância negativa. Então, aqui só daria positivo mesmo. O único valor que foi possível de ter negativo foi a média dos desvios. Por quê? Porque eu fiz a diferença do antes menos o depois, que me deu um valor negativo para o D barra, que é a média dos desvios amostrais. Ok, não tem problema, gente, fazer negativo, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o cálculo. Então, substituindo D barra amostral, menos 17,6, menos 0, que é o valor testado na hipótese de nulidade. Então, substituindo o desvio padrão de D, né, que eu fiz aqui no cálculo anterior, 12,20, dividido por raiz de n. Então, percebam que meu T calculado foi negativo. Por que ele foi negativo? Porque o D barra aqui, ó, foi negativo. Mas ele poderia ter sido positivo? Poderia, desde que eu tivesse feito aquela diferença do antes e o depois, desde que eu tivesse feito o contrário, o depois menos o antes. Daria positivo. Mas eu não fiz. Então, o que eu faço agora? Agora eu pego esse valor, já que o meu teste é unilateral à direita, então meu T calculado é positivo, meu T tabelado é positivo, então meu T calculado também vai ter que ser positivo, então eu vou usar isso aqui em módulo, tá bom? Muito cuidado com isso para não errar o cálculo. É claro que se eu tiver um teste bilateral, o sinal não vai fazer diferença. Isso só faz diferença em testes unilaterais, tá bom? Então, pegando agora o valor
tabelado, né? A gente vai por terceiro passo, e obter o valor crítico de T. Então vamos lá. O teste, né? É um teste unilateral à direita, porque estamos testando em HA se a média dos desvios é maior do que 0. O alfa usado nesse teste é 5% e o grau de liberdade é N-1, é uma amostra de 5 animais testada 2 vezes, então 5 menos 1, 4. Então, indo na tabela de T, vamos lá, teste unilateral a 5% com 4 graus de liberdade. Temos aqui o valor tabelado, ou o valor crítico de 2,132. Então, voltando aqui para o exercício, o valor tabelado é 2,132. Como o teste é unilateral à direita, temos aqui, né, ó, à direita, a região de rejeição de H0, e eu tô pintando aqui em amarelo a área equivalente à probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é o alfa ou nível de significância. Então, por fim, a gente vai posicionar o valor da estatística do teste nesse gráfico. Se o valor da estatística do teste está na região de rejeição de H0, rejeita-se a hipótese de nulidade de que a média dos desvios antes e após o tratamento é igual a 0. Então, o valor calculado foi, vamos voltar aqui, 3,23 em módulo, né, porque foi negativo. Então, o valor da estatística do teste está aqui, ó, 3,23 positivo, ele tem que entrar do lado direito do gráfico, tá? Se eu botasse negativo, percebam que eu ia concluir errado. Eu ia aceitar H0. Mas aí o negativo não é culpa do teste, o negativo é culpa minha, da ordem que eu fiz as diferenças dos desvios. Então, eu tenho que botar uma certa compatibilidade no sinal para que a diferença dos desvios acompanhe o meu teste unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Nesse caso, unilateral à direita. Então, valor positivo, o valor 3,23 para a estatística do teste, que é o T calculado, foi maior do que o valor tabelado, ou o valor crítico de 2,132. Portanto, a conclusão é: rejeita-se H0 ao nível de 5% de significância, ou seja, o uso da ração causa acréscimo no peso dos bezerros. Então, se a gente olhar aqui, voltando no enunciado desse exemplo, a gente vê que realmente, ó, o peso depois do tratamento, que é a alimentação com a ração, o peso aumenta, ó, de 100 para 120, de 105 para 115, de 108 para 130, de 106 para 140, de 110 para 112. E o que nós estamos dizendo aqui? Que esse aumento de peso nos animais não ocorreu por acaso. Ocorreu porque porque a média da população de bezerros aumentou com a alimentação da ração, tá bom? Então, esse é o teste T para comparação para dados pareados, ou seja, ele é comumente usado, ele é usado quando se quer comparar o resultado de um tratamento, se ele é eficaz. Então, uma amostra de indivíduos é avaliada antes da aplicação do tal tratamento e depois da aplicação do tratamento. E o objetivo é verificar se existe diferença de resposta, né? Sem o tratamento e com o tratamento, baseado na média das diferenças. Então, nos slides tem mais exemplos, vocês acompanhem os exemplos nos slides, porque tem mais exemplos resolvidos. A partir de agora, são os testes de Qi quadrado, também com aplicações bem específicas, tá bom? Então, até os próximos vídeos.